Oi! Na aula de hoje eu vou te ensinar a crochetar este porta-joias que fica a coisa mais linda. Olha só, esse fundo dele fiz todo no fio poá, este detalhe em barbante com pingente de coração e ele fica com esse formato mais abaloado que dá todo um charme nele. Fica super espaçoso, ideal pra gente colocar do lado da cama. E aí à noite a gente tira anel, deixa aqui, tira o brinco. Eu tenho um do lado da minha cama, uso muito, sou fã. Na verdade, esse porta-joias que eu chamei de porta-joias Lovely, ele é o meu xodozinho. E eu tenho muito amor e carinho por essa peça, então é um prazer poder ensinar ela aqui hoje para vocês. E ele acompanha também a tampinha, que também tem esse formato, ó, mais abaloadinho para deixar o fechamento perfeito, o encaixe perfeito aqui. Olha só que coisa mais linda que fica. Bom, agora eu vou apresentar os materiais para nossa videoaula. O nosso porta-joias, ele fica com um peso de mais ou menos 150 gramas, então usa bem pouco fio. Para a nossa peça nessa videoaula, eu vou utilizar a cor Cappuccino da Amorino Fios, que é o fio de malha premium, o rolinho de 500 gramas em 36 milímetros, que é aquele fio mais grosso que eu já fiz aqui os outros tutoriais para vocês. Também vou fazer o detalhe utilizando o fio poá, também da Amorino Fios, de 36 milímetros. Esse rolinho vem 300 gramas. Tenho certeza que vai ficar uma combinação muito linda o nosso porta-joias no Cappuccino. Também vou utilizar aqui esses dois acessórios, que é da Casa de Palha Acessórios. Esse aqui é uma ponteira, para a gente colocar, normalmente se usa para fecho de bolsa, e o pingente de coração. Essa ponteirinha para a gente fazer aqui o puxador da nossa tampa e o pingente de coração para dar esse charme no nosso porta-joias. E para a gente fazer esse detalhe aqui, que dá esse charme, prende o pingente, eu vou utilizar um pedaço de barbante. Então, eu vou utilizar esse aqui, que é uma espécie de um terracota que eu já tinha em casa. Infelizmente, não tenho mais o rótulo dele aqui para mostrar, mas eu vou colocar a marca na descrição do vídeo, se vocês quiserem dar uma olhadinha, né? Mas, eu sugiro, para não ter que ter um monte de barbante, se você não trabalha com barbante, eu sugiro comprar o barbante da cor natural, que aí ele vai combinar com qualquer cor que você escolher para fazer essa peça. E o barbante natural, ele também te dá outras possibilidades, né? Ele é mais fácil da gente usar outras vezes, tá bom? Vamos utilizar também a agulha de crochê. Essa daqui é a agulha da Prim, número 7, uma agulha que é compatível com o meu fio. Vou utilizar a tesoura, uma agulha mais fina para fazer os arremates, para esconder o fio, os fios que a gente precisa esconder. Essa aqui é uma agulha de número 4, pode ser agulha de tapeceiro também. A fita métrica eu trouxe só para depois poder passar as medidas para vocês, tá? Mas ela não é necessária nesse tutorial agora. É só para vocês não terem dúvida que estão fazendo certinho. E a minha cola, essa aqui tá guerreira, já saiu tudo, mas ela é a cola Tec Bond 793, que é uma cola muito boa pra gente utilizar no artesanato. Então, apresentados os materiais, vamos para a aula. Nós vamos iniciar fazendo um círculo mágico. Para fazer o círculo mágico, eu seguro o meu fio aqui passando nesses 3 dedos, dou a voltinha, fica fazendo um X aqui nos meus dedos, e aí eu saio aqui atrás com 2 laçadas, né? Vou inserir a minha agulha por debaixo dessa primeira, puxo essa de trás, faço a volta e puxo esse fio que é o que tá vindo do rolo. Fecho o meu primeiro ponto, ou o meu nó inicial, tá? Agora, a gente faz 8 pontos dentro desse círculo mágico. Eu já conto esse primeiro nozinho como o primeiro ponto. Então, eu preciso fazer mais 7 pontos aqui dentro. Para a gente fazer esses pontinhos, a gente insere a agulha no meio desse círculo, laça o fio, dá altura e fecha o ponto baixo. Pegando sempre este outro fio que tá correndo aqui e escondendo ele junto. Mas não totalmente, porque no final a gente precisa puxar ele para fechar o nosso círculo. Então, aqui eu já tenho o nó e mais um ponto, né? Então, tenho 2. Então, vamos continuar fazendo aqui mais 6 pontos. Insere aqui no meio, dá altura e fecha. Ó, então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta mais 2, então. 7, 8. Então, pra gente contar e ver se tá bem certinho, ó, a gente conta pelos Vzinhos que se formaram. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 com esse meu nó que fica um pouco bagunçado. Como esse meu nó ele vai contar como um ponto, eu preciso fazer ele virar um ponto, né? Então, esse tracinho que tá passando aqui na frente da primeira correntinha, eu vou inserir a minha agulha aqui. E essa agulha eu vou inserir aqui apenas para ela marcar, tá? Porque o que a gente vai fazer agora? A gente vai puxar esse fio que a gente trouxe junto do nosso círculo, a gente vai puxar para fechar o círculo mágico. A gente puxa bem, aperta aí até o final para fechar esse círculo. Puxa mais um pouquinho para ele ficar bem fechado. E aí, eu seguro essa alcinha na agulha, porque senão quando a gente puxa, ela puxa junto também, fica apertada e depois a gente tem dificuldade para pegar ela. E a gente precisa pegar ela para simular aquele 8º ponto, tá? Então, agora sim, eu tiro aqui da agulha, vou inserir a minha agulha de trás para frente nessa primeira corrente que se forma. Então, ó, pego uma alcinha, pego outra alcinha. Passei aqui na minha primeira correntinha. Vou laçar essa minha argola e levá-la lá para trás. E aqui, o que eu tenho? Eu tenho esses 2 fios, né, que eu acabei de passar lá para trás. Então, eu vou inserir minha agulha aqui, ó, por debaixo deles 2. Vou inserir a minha agulha nessa alça que a gente ficou segurando na agulha para ela não fechar. E vou inserir nessa outra aqui, que é a da laçada. E agora, eu ajusto tudo isso na agulha para ficar do mesmo tamanho. Então, eu fiquei com essas 3 laçadas aqui, tá? Aí, eu passo esse fio aqui, que é o fio que eu usei para fechar o círculo mágico, porque eu já vou esconder ele. E aqui, eu faço o meu primeiro ponto. Dou a altura e fecho o ponto. Fica assim. Nós temos que aumentar essa base. Então, aqui, a gente vai fazer 2 pontos para cada ponto de base desse nosso círculo mágico. Se a gente começou com 8 pontos, no final a gente tem que ter 16 pontos. Então, já fiz o meu primeiro, vou inserir a minha agulha no mesmo lugar, vou sair aqui atrás, ó, no mesmo lugar, laço o fio, dou a altura e fecho. Meu segundo ponto, ele tá aqui, ó, tá bem aqui o meu Vzinho, ó. Se precisar, abre aí o teu trabalho para você enxergar onde é que ele tá. Então, ele tá aqui, eu insiro bem no centro, eu tenho que conferir que ele vai sair aqui no meio, entre as 2 perninhas do ponto, para ele ser um ponto centrado, tá? Ponto baixo centrado. Então, ó, tava meio apertadinho, esse começo é mais apertado mesmo, depois fica mais fácil a gente enxergar. Então, saí entre as 2 pernas do ponto, laço, dou a altura e fecho. Vou fazer mais um na mesma base. Ó, então aqui eu vou fazendo 2 pontos para cada ponto de base que eu tenho aqui. Confere sempre para saber que vai sair aqui, ó, no meio das 2 perninhas, para ele ser um ponto baixo centrado. Vou finalizar, então, essa volta aqui e já venho pra gente fechar essa segunda carreira e iniciar a terceira carreira. Cheguei aqui no último ponto, tá? Meu buraquinho, ele abriu um pouco, então eu vou puxar mais um pouco esse fio aqui, ajustar. E aí, eu faço agora meus 2 últimos pontos aqui, pra gente finalizar essa segunda carreira. Pra gente iniciar a terceira carreira, eu vou inserir a minha agulha nessa primeira correntinha que a gente formou, de trás pra frente, vou levar o fio lá pra trás e fecho, tá? Agora, eu vou inserir a minha agulha nesse primeiro Vzinho da onde tá passando o fio. Então, vou inserir, ele sai aqui atrás no meio dos 2 Vzinhos, coloco o fio da laçada. Esse fio aqui a gente já arrematou na segunda carreira, tá? Agora é só pôr um pinguinho de cola e cortar. Não vou mais esconder ele aqui. Nessa terceira carreira, a gente precisa fazer um ponto sozinho e 2 duplos. Então, esse primeiro eu vou fazer sozinho, o próximo eu faço duplo.
um sozinho, mais um duplo. E vai seguindo assim por toda a terceira carreira, fazendo um duplo e um sozinho. Mais uma vez, se você está com dificuldade de encontrar onde você tem que inserir a sua agulha, abre o seu trabalho para localizar, tá? Porque às vezes o ponto ele fica realmente mais fechado e aí a gente tem dificuldade de enxergar. Então aqui, ó, meu ponto tá aqui, ó, formando o Vzinho, tem as duas perninhas que saem aqui atrás e é aqui que você tem que fazer essa terceira carreira, intercalando um duplo, um sozinho. Finalizamos agora a nossa terceira carreira e agora a gente vai fazer ponto baixíssimo para que essas correntinhas que se formaram, elas sejam o detalhe da nossa peça. Então, a gente faz ponto baixíssimo para poder começar a subir a nossa peça. Aqui tem duas maneiras, né? A gente cortar o fio, simular aqui a correntinha e depois começar o baixíssimo. Mas tem um jeito mais fácil, que eu considero, sem a gente ter que cortar esse fio agora. A gente já iniciar o baixíssimo daqui mesmo, de onde a gente tá com essa agulha. Então, eu vou ensinar para vocês dessa forma. A gente insere aqui a agulha na nossa primeira correntinha, puxa o fio que tá vindo do rolo e passa por de dentro, fazendo o primeiro ponto baixíssimo. Insere aqui na casinha do lado, puxa, fecha mais um ponto baixíssimo. E aí, a gente vai fazendo esse movimento, não aperta muito para a peça não ficar repuxada, tá? Insere aqui, ó. Agora, a gente não tá fazendo centrado, tá? Ó, a gente tá inserindo a agulha bem aqui entre um ponto e outro. Então, insere entre um ponto e outro, dá altura, passa por de dentro para fazer essa correntinha aqui por fora, que é todo um charme. Segue aí fazendo, então. Então, ó, tô chegando aqui no final, tá? Essa é o primeiro ponto baixíssimo que a gente começou. Então, eu vou fazer mais um aqui. E mais um aqui. A gente fica, então, ó, assim. Aqui atrás ainda tá um pouco bagunçado, né? Então, a gente ainda tem que simular aqui correntinha pra ficar bem bonito e a gente fazer o fechamento perfeito, né? Não ficar aparente nem onde começa, nem onde termina. Então, agora aqui, ó, eu vou soltar um pouco de fio e vou cortar. Vou pegar a agulha mais fina, eu vou pular essa correntinha aqui, que foi o primeiro baixíssimo, que ele fica na subida, vou inserir aqui nesse segundo, de trás pra frente, levo o fio pra lá pra trás, vou voltar com ele aqui pela frente, ó. Então, eu tenho que inserir ele passando aqui. O que que eu faço? Pra já levar lá pra trás, eu já vou inserir até minha agulha sair aqui, pra poder levar ele de uma vez lá pra trás. E aí, eu ajusto. Então, aqui, ó, fica as correntinhas de cima bem bonitinhas. E aqui, eu preciso ainda simular essa continuação. Levei esse fio lá pra trás, tá vendo que a gente tem uma correntinha aqui que tá meio torta? A gente vai inserir a nossa agulha nessa perna de trás e puxar esse fio pra frente. Ele tem que sair no meio dessa correntinha que tá torta. Agora, eu vou aqui, ó, nessa primeira, que tá menorzinha, mas é a primeira correntinha que a gente consegue enxergar. Vou levar esse fio lá pra trás e voltar com ele pra cá pra finalizar, simular aqui esse fechamento perfeito. Ó, e fica assim. A correntinha, ela tem continuidade em toda a extensão, tanto em cima como aqui embaixo. Vou esconder esse fiozinho aqui por trás, passar um pinguinho de cola.
Essa peça prontinha, ela já serve de porta-copo, porta-caneca. Olha só que bonita que ela fica, né? Pra gente começar a subir a parede do nosso porta-joias, nós vamos fazer ponto baixo para cada correntinha aqui de cima. Então, eu vou inserir a minha agulha em uma dessas correntinhas aqui, ó, pegando as duas laçadas. Vou trazer o fio do rolo. Vou deixar esse pedacinho aqui do fio para esconder. Vou dar uma altura e vou fechar o meu primeiro ponto. Vou inserir a agulha na próxima correntinha, escondendo já esse fio aqui que tá solto. Vou laçar e vou fazer mais um ponto. E dessa forma, a gente vai criando o ponto baixo para cada uma dessas correntinhas que a gente formou. Tá vendo que vai ficando essa outra correntinha aqui do lado? Para dar todo esse detalhe? Então, é isso, ó. Vocês vão inserir aqui, nessas correntes que se formam, puxa e fecha o ponto. Vai fazendo aí até o final. Chegando aqui no final, tem mais uma correntinha, então, vou fazer o mesmo movimento. Cuidado aí para você não se confundir, porque esse primeiro ponto, ele realmente fica torto. Cuidado para não ter a impressão de faltar um ponto aqui, tá? É assim mesmo. Agora, eu vou cortar esse fio e vou finalizar essa primeira parte do porta-joia. Insere a agulha na primeira correntinha que se forma, de trás para frente, leva o fio lá para trás, volta com ele passando aqui pela frente, inserindo no meio desse ponto anterior. E aí, a gente simula a correntinha e finaliza. Vou esconder esse fio aqui por dentro, passar um pinguinho de cola, esse que eu tava arrematando, passar um pinguinho de cola e vou cortar. Finalizei, então, essa primeira parte, e agora nós vamos fazer essa subida aqui do nosso porta-joias, que é em ponto alto. Então, eu vou fazer a troca de cor, já peguei aqui o cappuccino, que não é o poá, é só o cappuccino, e vou escolher aqui um dos pontos baixo centrado para fazer o meu primeiro ponto, tá? Então, vou escolher aqui, mais ou menos onde eu já tava finalizando, vou inserir a minha agulha bem no centro desse ponto, para sair aqui atrás. Então, esse ponto alto que a gente vai fazer, ele é um ponto alto centrado, tá? Vou laçar aqui o fio, vou trazer ele pra frente, dar a altura e vou fechar um ponto. Pra gente fazer um primeiro ponto alto fake, a gente faz o seguinte, ó. Laçou, deu um pontinho aqui. Agora, esse fio que tá vindo do rolo, eu vou passar ele aqui na frente da minha agulha, ó. Dessa forma, pra cá, vou laçar e fechar uma correntinha e mais uma correntinha. Assim, eu simulo o meu primeiro ponto alto. Laço o fio, vou inserir aqui no meu segundo ponto centrado, tiro dois, ponto alto. Laço o fio, insiro aqui bem no centro, dou altura, tiro dois, tiro mais dois. Olha só. Ai, esse ponto alto é muito lindo, né? Fica tão bonitinha essa curvinha. Dá todo o charme na peça, né? Laça, insere bem no centro, dá a altura, tira dois, tira dois. Tem que prestar atenção aqui, para ele ficar bem padrão. Nesse momento que a gente puxa, a gente tem que dar a altura, a gente tem que igualar, tá? Para o ponto ficar todo do mesmo tamanho. Então, perceba aí se você tá puxando pouco, porque se você puxar pouco, o ponto vai repuxar, né? Não economiza, dá a altura aí, fecha dois, e vai seguindo assim por toda a extensão da peça. Olha só como vai ficando. Vou seguir fazendo e já volto aqui com vocês. Ó, voltei aqui para mostrar uma coisa para vocês. Cheguei basicamente na metade da peça e percebam que ele vai dando uma curvadinha. É normal e é exatamente isso que a gente quer. A gente quer que ele tome esse formato, né, dê essa curvada para dentro, para ele ficar um cestinho mais abaloado, ó. Ele fica assim, mais
fechadinho, com uma barriguinha. É um dos charmes da peça, essa barriguinha que ele vai criando aqui, tá bom? Então, vamos seguir fazendo ponto alto centrado. Vou chegando aqui no final dessa carreira, vou fazer aqui mais 2 pontos alto centrado. E ó, o cestinho já tá ficando assim. Agora eu vou puxar aqui e aumentar essa laçada, vou cortar um pedaço do fio pra finalizar. Cortei o fio. Pra finalizar, a gente tem que inserir a agulha nessa correntinha aqui de cima, que é a correntinha que tem uma laçada embaixo. Porque essa aqui, que foi a correntinha que a gente fechou ela para simular o ponto e fez mais uma, né? Então, é nessa segunda que a gente tem que inserir, tá? Vou inserir aqui nela, vou levar o fio lá para trás, igual a gente já fez na base. Ajusto aqui e finalizo essa correntinha passando o fio aqui para trás. Ó, arruma. Arrumei, simulei aqui a correntinha e aqui também meu ponto alto, ó. Ficou bonitinho, não dá pra saber onde começa e onde termina. Mais uma vez, vou esconder aqui por dentro esses fios, passar a cola e vou cortar. Hora de separar o barbante pra gente fazer esse detalhe aqui e colocar o pingente. Então, já finalizei aqui, já arrematei o que tinha pra arrematar. Vou inserir a minha agulha entre os pontos pra fazer ponto baixíssimo. Então, ó, entre esses buraquinhos aqui. Aonde eu fechei, não tem esse buraquinho. Mas tudo bem, é um detalhe, não tem problema, vai dar certo do mesmo jeito. Vou inserir, então, a minha agulha aqui, nesse primeiro buraquinho. E vou fazer ponto baixíssimo. Ó, segura esse outro fio aqui, depois a gente esconde ele. Ajusta. Puxa e fecha. Baixíssimo, igual a gente fez no começo ali na base, tá? Toma cuidado com o barbante, porque o barbante, ele desfia com facilidade, dependendo do barbante que você estiver utilizando. Então, olha aqui como ele vai ficando. Agora, eu vou escolher, né? A gente escolhe aqui um lugar onde quer colocar o nosso pingente, né? Vê aí mais ou menos o lado que você acha que ficou mais bonitinho, para ser a parte da frente. E aí, a gente aumenta essa laçadinha, junta as duas pontas assim e coloca esse pingente passador. A gente passa aqui por dentro com a mão mesmo, ó, bem fácil. E ele fica assim. Agora eu vou ajustar, vou inserir a minha agulha, vou ajustar porque ficou larguinho. Venho no próximo ponto e aí eu fecho. E aí eu consigo deixar preso o meu pingente, ó, agora o pingente tá preso. E vou seguir fazendo ponto baixíssimo em cada vãozinho. Tô chegando aqui no último ponto, vou puxar mais um baixíssimo. E vai faltar um pra gente fechar, né? Que daí é aquela simulação que a gente já vem fazendo no decorrer da peça. Cortei. Agora eu vou simular aqui a correntinha pra ficar com o acabamento todo bonitinho, todo invisível. Ó. Assim. E aqui, mais uma vez, tô com 2 fios pra arrematar. Nessa hora, eu gosto de trazer eles, vou juntar eles aqui no meio, vou dar um nó e aí vou esconder, pingar cola e pronto. Olha só a nossa base como tá ficando muito maravilhosa. Vou então finalizar essa parte aqui pra gente já iniciar a nossa tampa. Hora de finalizar a nossa peça e fazer essa tampa. Para fazer a tampa, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na base do cestinho, tá? Então, iniciar aqui no círculo mágico com 8 pontos e fazer mais 2 carreiras, um total de 3 carreiras. Então, eu vou finalizar o cesto
da mesma cor, tá? O cappuccino, mas sem ser o poá. Círculo mágico. Vou dar o meu primeiro nó, que eu já conto como um ponto. E vou inserir agora aqui dentro mais 7 pontos. Ó, então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com essa baguncinha. Insiro a agulha aqui nessa laçada, só para ela não ser fechada a hora que eu puxar aqui, para fechar o círculo mágico. Fecha bem, mas não precisa também apertar tanto, porque depois a gente tem que passar a agulha aqui para colocar esse nosso fecho, né? Agora, eu vou inserir aqui a minha agulha no primeiro ponto, levar o fio lá para trás. Passar minha agulha nesses dois, nesse que eu segurei na agulha e na laçada. Trazer esse fiozinho aqui para arrematar. Ajusto um pouco. Puxo aqui, dou altura, fecho o primeiro ponto. Faço mais um nessa mesma base. E vai fazendo, então, 2 pontos para cada ponto de base. Ponto centrado, ponto que tem que sair a agulha nas 2 pernas aqui de trás. Como são 2 pontos em cada ponto de base, e é o começo da nossa tampa, pode ser que, né, esteja mais apertado, depende do ponto de cada uma, da tensão do ponto, mas é normal que esteja mais apertado. Então, faz aí com calma, se precisar, como eu já falei anteriormente, abre a peça, ou confere que saiu aqui nas 2 perninhas, e segue fazendo esse aumento por toda a segunda carreira. Ó, cheguei aqui, então, no meu último ponto. Vou fazer mais 2. O que sobrou aqui de fio, depois a gente passa um pinguinho de cola e corta. Agora, eu vou aumentar essa laçada, inserir a agulha na minha primeira correntinha, levar lá pra trás. Aqui onde tá passando, é onde eu vou inserir a minha agulha, no primeiro ponto que tá passando esse nosso fio. Lembra de conferir que saiu certo. Engata aqui o da laçada, ajusta, puxa pra frente, dá altura, não abusa da elasticidade do fio, tem que dar altura mesmo, tem que trazer o ponto, né? Não adianta a gente querer só esticar, porque uma hora ele vai voltar. Então, puxa, deixa esse fio andar na agulha, aí você fecha o primeiro ponto. Nessa terceira carreira, é um sozinho e um duplo. Faz um sozinho e um duplo. E segue assim por toda a extensão, fazendo um sozinho e um duplo. Toma cuidado em esticar esse fio numa mesma altura para os pontos eles ficarem padronizados. Senão fica um ponto maior, outro menor, um mais repuxado. Então, esses são detalhes que, se a gente toma cuidado, o resultado final, ele é muito melhor. Se a gente começou com um sozinho, a gente tem que finalizar com um duplo. Se a gente começou com duplo, a gente tem que finalizar com sozinho. Então, não sei como que vocês começaram aí, mas tem que ser o inverso. Comecei com um, finalizo com 2. Se você começou com 2, você vai finalizar com 1. Agora, mais uma vez, vou esticar aqui, vou cortar esse pedacinho de fio. Simulo a minha correntinha para ficar com o fechamento perfeito. Pronto. Uma vez eu respondi para uma outra crocheteira, ela me perguntou: nossa, como é que você deixa a sua tampa, né, com esse formato? Você usa alguma estrutura? O que você faz? Eu simplesmente, gente, moldo.
o fio de malha, ele é maleável, então a gente tem que moldar, né? Então, assim, ó, primeiro eu vou puxando esses aqui, essa correntinha que se forma, eu vou puxando mais pra baixo, porque essa aqui vai dando uma levantada, tá vendo? Aí, ó, vou empurrando a segunda carreira, assim, ó, vou empurrando, a segunda carreira também já deu uma levantada. E aí, a gente vai ajustando pra ela criar um formato. Vou pegar um pedacinho de fio, não precisa ser muito grande, e vou pegar a minha ponteira. Vou inserir o fio aqui por dentro da minha ponteira. Ele saiu aqui. Eu vou dar um nó. Ó, dar um nó apertadinho. Isso aqui fica sendo um detalhe, tá? O nó fica pra fora mesmo. E aí, eu gosto de cortar aqui um pedaço, não tão rente, porque eu acho que fica bonito esse cabelinho aqui. Então, eu deixo assim, ó. Faz parte do charme. E agora, eu vou inserir. Eu vou pegar a minha agulha mais fina, vou inserir aqui no meio, no buraquinho, né, ó. Bem neste buraquinho. Sair aqui, laço esse meu fio pra trazer ele aqui pra trás. Ó, trouxe ele pra trás. Trouxe ele pra trás, ó. Fica preso assim. Aqui, você puxa bem, tá? Segura bem com os dedos pra dar um nó. Só que você tem que tomar cuidado pra fazer esse nó bem aqui rente mesmo, né? Pro nó não ficar aqui, enfim, pra ele ficar um nó rente e isso aqui ficar bem preso, ó. Ele dá uma deslizada, mas ele fica bem preso. Então, é isso, ó, um nó bem rente mesmo, apertadinho. E agora, eu passo esse fio aqui dentro um pouco, igual eu vou passar esse, e vou passar um pinguinho de cola e cortar. Tudo lindo e arrematado por aqui. Nossa tampinha vai ficando assim. Como eu fiz força aqui na hora de dar o nozinho, ela deu uma desmanchada, mas agora a gente já ajusta pra ficar bem bonita. E aí a gente testa, né? Pra saber que encaixou perfeitamente. Olha só. Esse porta-joias, ele fica super espaçoso, cabe até o relógio aqui dentro. Como eu falei no começo da aula pra vocês, ele é perfeito pra ficar ali do lado da cama, pra gente guardar as coisas do dia a dia que a gente tá usando sempre. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado muito de fazer e aprender esse porta-joias Lovely, que é uma peça bem especial aqui pra mim. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve aqui no canal para você não ficar por fora de nenhuma aula e ser notificada quando eu tiver uma aula nova, tá bom? Até o próximo tutorial e um super beijo!